Olá a todos e todas e todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma semana de arte moderna da AEL, Academia Estudantil de Letras. E dessa vez em formato diferente, porque estávamos morrendo de saudades, mas tão recheada de sentimentos e muito amor como todas as outras semanas de arte moderna que nós tivemos. Meu nome é Elaine Lacerda, eu sou contadora de histórias e eu trouxe para vocês hoje uma história da nossa querida Marina Colasanti. A história se chama Um Amigo para Sempre e eu espero que vocês, assim como eu, gostem muito dessa história que fala de uma grande amizade. E eu vou começar falando de pássaro. Queria ser passarinho para poder olhar para baixo, ver tudo pequenininho, casa, cavalo, riacho. Queria ser passarinho para poder olhar para baixo, ver tudo pequenininho, casa, cavalo, riacho. Porque pensava diferente daqueles que chefiavam o seu país, aquele homem estava preso. Sim, ele passava os seus dias sozinho numa cela. Mas todos os dias os homens o apanhavam para tomar sol. Era importante que ele tomasse sol para não morrer, porque aqueles homens não queriam que ele morresse. Então, ele reunia toda a alegria que tinha para o momento em que passava pela porta maior e adentrava a luz do sol. Ele gostava muito daquilo, porque lá fora era uma espécie de jardim rodeado de muros bem altos e vigiado. Não que fosse um jardim, porque não tinha canteiros organizados. Mas na mente, no pensamento daquele homem, sim, era um jardim, porque tinha sombras de árvores, tinha flores, tinha as nuvens que passavam, tinha o sol e tinha pássaros. Então, aquele homem ficava muito feliz com esse momento. Ele recebia com muita felicidade. Mas quando ele ia, ele ficava feliz por dentro, porque no rosto ele não sorria, não. Não, não sorria, porque ele não queria que os carcereiros soubessem que ele estava feliz. No início, ele levava um livro para ler. Ali, deitava sob o sol para ler o livro, abria o livro, mas ele percebeu que o livro era desnecessário, porque ele preferia mesmo era olhar as árvores, olhar as nuvens, olhar o céu, olhar o sol, olhar os pássaros, as flores. E então, para ele, era importante esse jogo de cores, do azul, do verde, tão diferente daquele cinza monótono da cela. Logo em seguida, depois ele começou a trazer pedaço de pão. Então, ele colocava um pedaço de pão na boca, mastigava, mastigava. No início era só gosto de pão. Depois ele sentia o gosto do trigo. E os seus pensamentos o levavam para um trigal. E aí ele imaginava que ele estava correndo sobre os trigos. E ele imaginava também uma fonte de água cristalina, de rio também, talvez, que ele pudesse lavar o seu rosto na hora que ele bem entendesse. E foi por causa do pão, das migalhas de pão que caíam, que o passarinho se aproximou. Mas não muito, claro. Ele vinha devagarinho e, pouco a pouco, ele ia lá e comia um pouquinho das migalhas que caíam. O homem então percebeu que o passarinho vinha. Ficou quieto, deixou o passarinho vir. Ele falou: este passarinho é mesmo muito corajoso. Então ele deixava cair mais migalhas para que o passarinho se aproximasse. No outro dia, quando veio para o seu banho de sol, o homem nem se lembrava mais do passarinho. Mas aí, no momento em que ele foi comer o pão, lá estava ele, o passarinho, se destacando dentre os demais. Ele tinha os olhinhos bem pretinhos e o bico bem duro onde ele ciscava. Ele ciscava, mas ficava ali, arredio. Se o homem se aproximasse, ele, ó, saía. Mas ele vinha corajosamente pegar as migalhas de pão. O homem, então, viu que aquela relação estava se transformando numa amizade. E agora, a alegria de tomar sol se juntava à alegria do encontro do passarinho com o homem.
Passaram-se semanas e o homem tomava o cuidado de ficar ali quieto, quase imóvel para que o passarinho se aproximasse. Deixava cair as migalhas e recuava alguns passos, muitos passos, para que o passarinho pudesse se aproximar e também para que o passarinho compreendesse que ele não representava perigo algum. E o passarinho vinha, vinha, dava uns saltitos, olhava com a cabecinha, parava, aí dava mais alguns saltitos, comia as migalhas e ficava ali. Ah, e assim foram passando dias. Era uma forma que eles tinham de conversar. Porque para aquele homem que não conversava com ninguém, aquela era uma longa conversa. Então, um dia, o homem recuou menos. E o passarinho hesitou, mas se aproximou. E assim foi um jogo. O homem recuava menos e o passarinho se aproximava mais, sempre atento a qualquer movimento que o homem fizesse que pudesse, de certa forma, atrapalhá-lo. Mas aí o passarinho começou a ter confiança no homem. E o homem sabia que era questão de tempo e paciência. O coração do homem bateu bem forte quando um dia ele percebeu que o passarinho estava aos seus pés. O coração do passarinho não batia tão forte quanto no início, mas o do homem sim. Mas ele sabia que ainda faltava muito tempo para a conquista. A conquista é assim. Ela não pode ser violenta, tem que ter paciência, tem que saber esperar o tempo, e o homem sabia. E aí ele foi recuando menos, o passarinho se aproximando mais. Foram passando meses, meses. Teve uns momentos que ele jogava as migalhas reprisadas. Tipo, jogava uma vez, o passarinho se aproximava, sentindo-se mais seguro, o homem jogava mais um pouquinho mais perto, e o passarinho chegava até que um dia o passarinho estava comendo nas mãos do homem. Todos os dias ele comia ali, nas mãos do homem. Então se espalhou por aquele lugar, pela prisão, que aquele homem domesticava um passarinho, que ele adquiriu tanta confiança que o passarinho vinha entre seus dedos, que comia na palma da sua mão, que pousava no seu dedo, que conversava com o homem. Aqueles homens olhavam pelas janelinhas das suas celas e imaginavam também ter um amigo, como o homem tinha aquele passarinho. E, de certa forma, eles também sentiam que o passarinho era como se fosse o amigo deles, porque eles seguiram os passos do homem, tentaram fazer amizade com os passarinhos, mas foi tudo em vão. Então aquele passarinho também era como se fosse deles, porque havia dentro daqueles homens o desejo de ter amigos, o desejo de ter um amigo que fosse para sempre. E assim o tempo foi passando. E aqueles homens, embora com os olhos brilhantes pela vitória, eles não se espantaram no dia em que o homem colocou uma migalha de pão na boca entre os dentes e o passarinho comeu. Bem ali, nos dentes do homem. Tal era a confiança que o passarinho adquiriu. Passou a primavera, passou o verão, chegou o inverno. Mas o inverno naquele lugar não era, naquele país, não era tão forte assim. As flores permaneciam. Por isso o homem ficou intrigado quando ele saiu para o seu banho de sol e o passarinho não estava lá. Ele pensou mil coisas, mas passou aquele dia e no outro dia ele ficou intrigado novamente, porque o passarinho não veio. O homem então pensou: puxa, será se ele foi caçado? Inventou várias justificativas. Será se ele foi se aninhar? Será se encontrou outras migalhas melhores? Pensou, pensou e aquilo foi tomando conta do seu coração e ele já estava ansioso. Até que o homem pensou a coisa mais simples, mais simples. O passarinho, fosse qual fosse, havia seguido o seu destino. Porque as pessoas não são nossas, nada é nosso. O passarinho era livre e ele podia seguir o seu destino. E o homem ficou tão confortado com aquilo que ele pensou: assim como o passarinho seguiu o seu destino, ele também um dia
transporia aqueles muros e seguiria o seu destino livre e feliz, podendo expressar os seus pensamentos quanto ele pudesse expressar. E aí eu digo para você, essa é uma história que nos traz muitas lições, muitas histórias. Primeiro, do tempo, da paciência, da conquista que não é violenta. E também, o que o passarinho tinha era o que o homem mais queria, a liberdade. A liberdade de pensar e de seguir o seu destino. Deixemos todos livres, livres para pensar e seguir o seu destino. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu espero que vocês sejam passarinhos, livres, livres, livres. Queria ser passarinho para poder olhar para baixo, ver tudo pequenininho, casa, cavalo, riacho, ver tudo pequenininho, casa, cavalo, riacho. Um beijo e até a próxima.